Está no ar mais um episódio do nosso podcast e a minha convidada de hoje é mais que especial. Ela é psicóloga, PhD e diretora da clínica Plenamente. Com vocês, doutora Maria Alice Fontes. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Amanda, pelo convite. Super prazer de estar aqui conversando com você nesse projeto tão incrível, né? E Obrigada. aí vamos conversar, falar Vamos. sobre psicologia e empreendedorismo. Nossa, tem muita história, né? Muita história, Bom, muita eu queria história. que você começasse contando do seu início. Por que que você escolheu essa área? Há quanto tempo você atua nessa área? Contasse do seu comecinho. Muito bem. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Maria Alice Fontes, eu sou psicóloga, eu tenho uma clínica que se chama Clínica Plenamente e eu estou formada há mais de 30 anos, né? Bastante tempo. Na verdade, a psicologia sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção por querer entender o que se passa na cabeça das pessoas, nos relacionamentos, nos problemas, quando dá ruim, né? Sim. Por que que dá ruim? E eu tive pais médicos, meu pai e minha mãe eram médicos, e eles falavam: "Puxa, por que você não vai fazer medicina?" Eu falava: "Ai, acho que não, medicina, não gosto". Eu queria realmente fazer uma outra coisa que tivesse mais a ver com relacionamentos, e sempre tentando entender o que acontecia com o cérebro. E aí, depois de fazer psicologia, eu estudei na PUC, Uhum. eu fui fazer mestrado e depois doutorado, e aí eu fiz, o meu doutorado voltado para neuropsicologia, que é, assim, a correlação entre o que acontece no cérebro e os comportamentos, os pensamentos, os sentimentos, e eu adoro entender, né, o que que acontece no cérebro e quais são as reações, no nosso dia a dia. Sim. E você comentou que os seus pais eram médicos. Isso. E teve algum fator, porque a gente está falando de 34 anos É. atrás. Uhum. Então, era uma época onde a psicologia não estava tão em alta, vamos dizer assim, né? Tinha um preconceito, né, o Tinha um pessoal falava: preconceito. psicólogo, né, você vai não vai ficar pobre se você for psicóloga, né". Porque e hoje em dia, Tá né, de muito. fato é uma coisa que a gente vê uma explosão desde a pandemia, a necessidade que a gente tem de ter pessoas cuidando de saúde mental, porque todo mundo tem alguma questão, seja ansiedade, alguma questão de personalidade ou depressão, pânico. E todas as questões da infância e adolescência, né. Sim. E o que você falou, hoje eu acho que as pessoas têm um pouco mais de consciência que Uhum, existe, que não é frescura, vamos dizer uhum, assim. uhum, Mas só para entender melhor. Você uhum. falou que desde pequena você tinha essa vontade, Tinha. Adorava conversar, naturalmente. naturalmente com as amigas, ficar batendo papo, escutar, gostava muito de escutar, né. Aham. E na escola eu tinha uma professora de filosofia, que chamava Dona Wanda, nunca me esqueço da Dona Wanda, eu adorava as aulas de filosofia. Aí ficava depois das aulas querendo conversar com ela, e aí ela falava: "Maria Alice, você sabe que eu acho que você daria uma boa psicóloga". E aí Nossa. que ligou para mim essa possibilidade. Meus pais trabalhavam muito, Sim. e eu falava: "Ai, acho que medicina eu não quero, porque eu não quero trabalhar tanto que nem eles, eu quero criar meus filhos, Sim. quero trabalhar só um pouquinho à tarde". Mal sabia eu que eu ia ter uma jornada tão puxada e trabalhar às vezes, né, mais de 12 horas por dia. Sim. E como foi depois que você se formou para você começar a caminhar? Então, olha, eu fiz psicologia e logo na PUC, né, Uhum. e logo em seguida, como eu tinha essa influência forte dos meus pais de medicina, eu fui, fazer um aprimoramento em psicologia hospitalar. E daí eu fui trabalhar no Hospital das Clínicas, no Instituto do Coração. Lá eu fiquei durante um ano e durante esse período eu fui contratada como psicóloga do Hospital das Clínicas. Uhum. E aí lá eu atendia pacientes hospitalizados e atendia também muitos pacientes da UTI, e foi um aprendizado enorme lá. E eu tive contato com alguns médicos importantes, Uhum. né? E me falaram: olha, lá no Hospital Albert Einstein estão procurando psicólogos para trabalhar nas UTIs. E aí eu tive contato com o chefe das UTIs, que é o Dr. Elias Nobel, grande médico, super querido, né? E ele então me conheceu e ele falou: olha, vamos lá. E eu fui a primeira psicóloga contratada dentro das UTIs
para trabalhar no Einstein. Então, Nossa, que legal. eu fui assim, a CLT, né? Psicóloga Sim, CLT. E as pessoas falam, psicóloga sim. dentro de uma UTI? O que você vai fazer aqui, Eu né? queria que você explicasse sobre isso, porque hoje a gente sabe, enfim, da importância, mas lá atrás, ainda existe um pouco de tabu, mas eu acredito que lá atrás muito mais, né? Então, aí o que aconteceu é que eu comecei a trabalhar e a gente atendia muitas familiares, muitas pessoas que estavam também, né, num momento super grave de doença, e eu comecei a estudar os fatores de estresse dentro da UTI. E aí isso virou meu mestrado, que é a comparação entre os fatores estressores para os pacientes dentro da UTI, o que que a família percebe como estressor e o que que a equipe percebe como estressor. Uhum. E aí a gente chegou à conclusão interessante que, assim, mesmo o paciente estando numa fase muito difícil dentro de uma UTI, a família percebe os estressores do paciente de uma maneira mais elevada. Então, a família sofre Mais. mais do que o próprio paciente. Sim. E a equipe também tem assim um impacto muito forte. Parece que não estão acostumados lá no dia a dia, mas não. Uhum. A equipe tem muito estresse de lidar com situações de vida e morte. E aí, o que que eu comecei a fazer? Fazer um trabalho com os familiares, né? Sim. Porque eles estavam muito mais acometidos aí pelo estresse, né, do momento, e também com a equipe. Então, assim, a avaliação dos pacientes não era tanto uma prioridade. Eu trabalhava muito com as famílias, muito com a equipe, e em algumas situações específicas, UTI infantil, por exemplo, Uhum. né? Eu Imagina já como estive é lá. que está essa família. Sim. E aí isso também me abriu para a questão, né, da neuropsicologia, de tentar entender o que acontecia com o cérebro. E aí depois eu fui fazer o meu doutorado. No doutorado, eu estava então já no Einstein, além das UTIs, outros projetos que tinham lá, eu comecei a abarcar um projeto relacionado com álcool e drogas. Então tinha um site, que foi um site específico do Einstein para prevenção e trabalho com álcool e drogas. E aí eu fui me interessar especificamente sobre os danos cognitivos do uso crônico da maconha. Nossa, E aí esse eu fiz lá na Escola Paulista de Medicina uma pesquisa onde a gente entrevistou mais de 300 usuários crônicos de maconha, fazendo avaliação neuropsicológica deles, uhum. né? E comparando com indivíduos normais, não usuários, e tentando ver qual é o impacto do uso crônico da maconha. Sim. E a gente chegou à conclusão que os usuários crônicos, quando iniciam muito precocemente, desde antes dos 15 anos de idade, Uhum. eles têm um dano que a gente chama nas funções executivas, que é a capacidade de planejamento, de organização. Hum. A pessoa fica meio atrapalhada, Sim. né? Achava-se que era uma coisa só da memória, Uhum. mas a memória, ela logo melhora depois da cessação de uso. Mas quem começa a usar muito cedo Tem algum tem um dano. dano Sim. que fica meio assim atrapalhado. As coisas, Sim. ela não consegue se organizar, se planejar e seguir a sua vida corretamente. Acaba tendo muitos problemas de funções executivas. Lili, e lá atrás já existiam, obviamente que existiam, mas não eram tão diagnosticados, eu não sei se essa é a melhor palavra. Por exemplo, a depressão, TDAH, essas questões que hoje em dia a gente vê que são muito melhores diagnosticadas, né? As pessoas É. estão mais abertas a Uhum. receber. Lá atrás, como eram esses diagnósticos? Então, o TDAH é realmente um diagnóstico que veio aí crescendo muito com a Uhum. identificação de pessoas com transtorno do déficit de atenção. Uhum. Antigamente se achava que criança que não ia bem na escola era vagabundo, preguiçoso, né? Uhum. Só que aí quando a gente começa a estudar e vê que o desenvolvimento do cérebro de quem tem déficit de atenção, ele é um pouquinho atrasado. Sim. A criança demora um pouquinho mais para ter a maturação das áreas frontais do cérebro que estão relacionadas com o controle. Uhum. E aí, os diagnósticos mais bem feitos, você tem tratamentos melhores. Sim. Daí você consegue tirar essa ideia de que a criança vamos dizer, vagabunda. Sim. Na verdade, ela tem uma dificuldade, porque ninguém gosta de mal na escola, né?
Sim, e eu acho Se a que pessoa vai mal na escola é porque tem alguma dificuldade. para a família também, eu vejo, enfim, tenho um filho na escola, você Uhum, sabe, até hoje, algumas famílias ainda têm um receio de receber algum uhum, tipo de diagnóstico, uhum, seja ele qual for, do seu filho e etcétera. Eu creio que quando você iniciou, uhum. esse receio era muito Muito maior. maior, muito maior. É. Principalmente, assim, achava-se que criança, não tinha muito problema, né, criança se desenvolve, vai, sem Uhum, problema nenhum. Só que hoje a gente vê, inclusive depois da pandemia, uhum. a incidência de problemas, por exemplo, de ansiedade em criança. A partir deste ano, a gente está vendo índices maiores de ansiedade do que nos adultos, em crianças maiores do que nos adultos. Então, é muita criança com medo, pânico, taquicardia, eh, você tem toque, você tem tique, transtorno de ansiedade social, transtorno de ansiedade generalizada. Aí, dentro dos transtornos de ansiedade, também você tem vários, né, um leque grande, você tem vários transtornos que você pode explicar mais Nossa, especificamente de eu ansiedade. não sabia que tinham Tem tantas um leque, subcategorias tem assim. muitas categorias. Caraca, nossa. Bom, vamos lá. Entrando nesse tema de saúde mental, que é um Aham. tema muito importante que, graças a Deus, acho que as pessoas estão abrindo mais os olhos, né? É. Você acha que a pandemia foi um divisor de águas? Olha, para a criança e o adolescente, sem dúvida. Eu acho que a gente teve, né, uma piora da saúde mental das crianças e dos adolescentes, e a gente teve muitas pessoas adultas com burnout, que assim, ficar fechado, né, dentro de casa, trabalhando Uhum, online, uhum. você tem a sobrecarga de trabalho, a sobrecarga da família, um ambiente totalmente diferente, onde você não estava acostumado a trabalhar dentro Sim. de casa, e o cérebro da gente, ele acaba fazendo uma associação. Assim, meu quarto é para dormir, Uhum, meu quarto não é para trabalhar. sim. Então, na hora que você entra no quarto, você está lá para descansar. A minha casa é o local de descanso, Na sim. hora que você põe isso tudo junto, a pessoa começa a entrar no estado de alerta constante. Ela fica ligado, né, com aquela reação de luta ou fuga, Uhum, ou paralisia. uhum. Então, essa reação de estresse, que é a reação natural do estresse, ficou assim gritante dentro da pandemia, trazendo os quadros assim de burnout, que seria o estresse crônico, depressão, aumento de uso de álcool, né, muito maior o uso de álcool durante a Porque tem pandemia. outras consequências que estão correlacionadas e que, por Uhum, exemplo, eu não sabia. exato. Então, assim, a pandemia realmente foi um dos maiores eventos, né, da história, inclusive para pesquisa em relação à saúde mental, Uhum, e que se viu, né, a necessidade do ser humano se conectar com os outros. sim. Então, a gente ficar fechado dentro de casa, você conversa com a sua família, mas o ser humano é sociável. A gente precisa encontrar com os outros, olhar no olho, conversar, encontrar com quem está aí, né? E quando a gente não tem isso, a gente não fica bem. A gente vai ficando, né, com uma sensação de falta de pertencimento, falta de importância, de significância e vai ficando doente. Sim, não, sem dúvidas. E hoje, o que você vê de casos mais comuns, vamos dizer assim? As pessoas chegam até você, até se Uhum, você quiser explicar que você atende diversas questões, eu não sei uhum. qual a melhor nomenclatura para ser usada, mas enfim, você atende casais, você atende Uhum, famílias, você uhum, atende o indivíduo por si só, né? uhum, Você acha que tem alguma coisa em comum que eles chegam buscando, uhum. ou algum fator externo em comum que É. causa algum tipo de ansiedade nas pessoas? Então, como eu tinha falado do modelo médico, né, que é Uhum, muito presente na minha vida, quando eu fui estudar psicologia, eu falei, puxa, esse negócio de fazer terapia, a pessoa chegar lá e ficar conversando, né? Qual que é a função disso? Qual que é o objetivo disso? Então, juntando com a questão da neuropsicologia, eu pensei assim, é importante que a gente tenha uma boa avaliação, para depois saber qual que é o caminho a ser seguido. Quando você uhum, vai no médico, por exemplo, você tem lá uma dor de barriga. uhum, Você não sabe se é um câncer de estômago ou uhum. se é simplesmente uma dor de barriga porque Uma comeu virose, alguma sim. coisa a mais ou uma virose. Uhum,
para isso precisa fazer uma avaliação. Se tiver um caso mais importante, você vai precisar fazer um ultrassom, exame de sangue. Só que como é que faz na psicologia, né? Sim. Você não pode ir lá Sim. fazer um raio-x da cabeça, mas Sim. você tem uma série de instrumentos, que é a avaliação neuropsicológica, para poder mostrar como é que essa pessoa está funcionando. Como é que é a inteligência dela, a capacidade dela de atenção, de memória, de raciocínio, de lógica, processos de tomada de decisão, humor, ansiedade, depressão, a parte, assim, vamos dizer, de relacionamentos, personalidade. Então, tudo isso dá para você ter uma avaliação para fazer um plano do que essa pessoa precisa. E assim que surgiu a Plenamente, né? A clínica que tem o propósito de fazer a avaliação das pessoas que chegam para a gente poder ter um bom plano de tratamento. Sim. E aí, eu acredito que terapia é uma coisa que precisa ter começo, meio e fim. Sim. Ninguém precisa ficar fazendo terapia para o resto da vida. A gente tem uma questão, aquela questão pode ser trabalhada, Uhum. e aí eu fui procurar qual é a melhor abordagem. E aí eu fui estudar a terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem reconhecida cientificamente, com pesquisa, Sim. que tem bons resultados. Aí fui fazer formação, tive toda a parte, né, de certificação. Eu fui a primeira brasileira a ter a certificação pelo Instituto Beck de terapia cognitiva, que é a pessoa que criou a terapia cognitiva, né? Você quer fazer um parênteses e explicar para as pessoas que vão nos assistir o que é a terapia cognitiva? Olha, terapia cognitivo-comportamental é uma técnica que faz com que a gente entenda que os sentimentos, aquilo que a gente tem, por exemplo, tristeza, Uhum. ele está diretamente relacionado com o que a gente pensa. Porque se uma pessoa tem pensamentos negativos, recorrentes sobre ela, sobre o mundo, sobre a vida, sobre o futuro, ela vai ter tristeza, né? E aí, para tratar a tristeza, você precisa tratar o que a pessoa pensa. E aí, os pensamentos, eles são crenças que às vezes estão lá recorrentes desde a sua infância, Uhum. que é a maneira pela qual você aprendeu nos seus relacionamentos primários aí de infância, né? Se você tem crenças positivas a respeito de você, ou negativas, ou coisas assim, nossa, impostor, né? Eu nunca vou conseguir. E aí, a terapia cognitivo-comportamental vai buscar entender essas crenças centrais e tentar modificar essas crenças, os pensamentos, né? Tentar entender se esses pensamentos automáticos são pensamentos que são apropriados, se são plausíveis ou não, quais são as outras explicações que a gente pode ter para esses pensamentos. Sim. E aí você trata o sentimento e você precisa mudar também o comportamento. Sim. Que não adianta também você só mudar o que você pensa e continuar fazendo sempre a mesma coisa. Sim. Então, pensamento, sentimento e comportamento. E aí a gente trabalha essa tríade, né? Daí tem uma série de instrumentos, intervenções, e aí com esse propósito de ter começo, meio e fim. Tanto para criança quanto para adolescentes, adultos, qualquer idade. E eu acho que também tem uma correlação do que, por exemplo, eu tenho um filho que eu falo para ele vai internalizar e vai Isso, criar uma crença ou um pensamento. Um exemplo, se exatamente. a criança crescer escutando, você não consegue, você não pode, eu acho que internaliza isso, né? Sem dúvida. E, enfim, experiência própria. Tipo, eu comentei, eu já tive umas questões de ansiedade, crise de Aham. pânico, etc. Que depois que eu fui buscar tratamento, buscar profissionais para me ajudar, eu vi que muita coisa estava correlacionada com a A sua infância. infância, que são as crenças centrais, né? Uhum. Que é como é que a sua história de vida, ela vai ter essa influência em como é que você vê o mundo. É como se fosse um óculos, é a lente pela qual você coloca para ver as pessoas, a si mesmo, o futuro, Sim. né? Então, por exemplo, uma pessoa com depressão, ela pode ter uma crença negativa sobre ela, eu sou incapaz, por exemplo. Pode ter uma crença sobre o futuro,
Ai, o futuro é sem esperanças, tudo vai dar errado, ó vida, ó azar, Sim. né. E pode ter também uma crença negativa a respeito dos relacionamentos, a respeito de, assim, as pessoas não são confiáveis, as pessoas não são corretas. Uhum. Então a gente precisa identificar se a pessoa ela tem uma crença negativa sobre ela, sobre o mundo, se é, por exemplo, sobre desamor, Sim. né? Ninguém me ama, ninguém me quer, A carência. carência, e isso vem da infância e continua depois presente. Agora, não adianta a gente ficar voltando lá na infância e falar, puxa, minha mãe, meu Uhum. pai, passou essa história. Sim. O que a gente pode fazer é daqui para frente. Claro que você reconhecer esse padrão de pensamento é super importante, mas Uhum. precisa tentar fazer alguma coisa daqui para E frente, também melhorar com as próximas gerações, né? sem dúvida, melhorar. E aí a gente ia falar de criança, né, Sim, que eu acho sim. que é super importante, porque eu costumo dizer que crianças pequenas, problemas pequenos. Sim. Crianças maiores, problemas maiores. Então, quando, né, assim, alguém identifica que tem algum problema com as crianças, tem que tratar. Ah, então ansiedade? Não, isso passa, isso é coisa de criança, Uhum. imagina. Não. É importante tratar, porque quando você trata uma criança, você evita que ela vá ter a recorrência desses problemas na vida futura, e aí pode ser que ela até saia desse diagnóstico e nunca tenha mais. Sim. E A gente tem visto hoje crianças com depressão. crianças. Tem casos, né, super aí falados atualmente de crianças que se mataram, Ah, sim. pularam, Sim. né, Sim. enfim. Então, é alguma coisa que não dá para dizer que é coisa de gente rica. Não, Frescura. que é frescura. Sim. É alguma coisa muito importante de ser tratada e trabalhada. Principalmente com a gente com tantas telas, né, Amanda? Sim, sem dúvidas. Então, as telas têm um efeito deletério na nossa saúde mental. Porque além de você. Claro que nós nunca mais vamos viver sem telas, né? Mas tem que Faz saber parte. dosar. Mas tem que ter a conexão com a criança. E a conexão que a gente está tendo aqui, né? Olha, olho no olho, a gente está lá assistindo alguma coisa, tem que ter essa interação. Uhum. O que não dá é para a criança achar que a tela vai suprir o relacionamento com o ser humano. E muitas vezes os pais colocam a tela como uma chupeta, né? Sim. Tó, aí a Uhum. criança para na hora. Ó, dá um sossego. Dá um sossego. E aí, claro, é conveniente para os pais Sim. e vicia a criança. E aí a gente vai vendo os problemas de saúde mental lá na frente. E Por é. exemplo, né? Desculpa. Não, pode ir. A gente sabe que pesquisas mostram que com muitas telas, os meninos vão tendo todos os problemas com jogos eletrônicos, o vício nos jogos eletrônicos, e as meninas, os problemas com a autoimagem, porque, né, elas veem tantas filtros, Sim. tantas outras Perfeição. pessoas que são perfeitas, e aí ela vai olhar e falar, eu não sou igual. E aí começam os problemas alimentares, anorexia, bulimia e todas as questões relacionadas com imagem, né? E quando a gente olha o telefone, né, a tela, fala, nossa, não vai, vou dar aqui, não vai acontecer nada. E não pensa no médio e longo prazo que É, eu estava comentando, inclusive esse fim de semana, que a gente é o saber dosar. Não tem isso. como meu filho não ter tela 100%, porque não dá para ser um alienado, né, no mundo de hoje, mas também não dá para passar o dia vendo tela. Exato. Como qualquer coisa na vida, Como né? qualquer coisa. Não Sim. dá para passar o dia bebendo, não dá Sim. passando o dia comendo chocolate Sim. e não dá para passar o dia só consumindo tela. Sim. E aproveitando que a gente entrou nesse tema de crianças, eu queria entrar naquele assunto que a gente estava conversando antes de gravar, que é a questão da maternidade, né? E a vida profissional da mulher. Chegam casos assim para você? Você vê um aumento? Porque, pelo menos o que eu vejo é que cada vez mais as mulheres estão chegando a cargos mais altos, automaticamente, né? A vida é mais corrida, mas também tem o peso do não tô dando atenção suficiente para o meu filho. Como que você vê isso? Então, a gente sabe que as mulheres, elas de fato têm aí um peso, né, muito grande, porque elas têm que dar conta de vários papéis ao mesmo tempo. Então, o papel maternal,
por mais que os pais possam ajudar, né, o contato da amamentação de uma criança, que o primeiro foco da criança é de imagem é de 30 centímetros, que Uhum. é assim, tá no colo e amamentar. Então a criança, a partir disso, ela vai começando a conectar e vai tendo, né, os neurônios espelho lá que vão, enfim, reconhecendo a empatia. Então precisa de mãe. Uhum. Só que as mulheres estão crescendo no mercado cada vez mais. Eu tenho recebido, né, cada vez mais mulheres empresárias, mulheres executivas com altos cargos e que principalmente o maior problema delas é o estresse, porque não conseguem administrar tudo ao mesmo tempo. Uma das coisas acaba em geral perdendo, Sim. né? Ou o casamento, ou o relacionamento com os filhos, ou o trabalho, e para poder fazer tudo funcionar orquestradamente, precisa ter pausa e tempo para cada coisa. E aí, organização do tempo, né? A mulher que é organizada, planejada, ela consegue dar conta, Sim. mas não é fácil. A gente Não. precisa reconhecer que é muito difícil ser mulher empreendedora, trabalhar, ganhar dinheiro, cuidar de filho, de família, de compras, de marido, né, porque marido também Demanda precisa de atenção, de você mesma, de você mesma. porque o que eu observo, pelo menos, aí voltando, experiência Uhum. própria, quando eu tive o Alezinho, Aham. eu abdiquei dos meus cuidados. Então, eu não tinha vontade, enfim, de ir para uma academia, de não me via bonita o suficiente. Para mim, eu tinha que focar ali no bebê, na criança, e só isso. Uhum. Só que aí gera o estresse que você comentou, que, poxa vida, antes de eu ter o meu filho, eu conseguia ter um tempo para mim, eu conseguia fazer isso, eu conseguia fazer. E você vai, a cabeça da gente, né? Tudo Uhum. parte daqui. É. Você vai entrando em um looping infinito. Uhum. Então, é o que você falou, se você não consegue organizar o seu Uhum. tempo, é enlouquecedor. E Exato. a gente não tem a visão tão clara quando tá ali no olho do furacão. Então, esse é uma coisa interessante, porque nós precisamos saber identificar na Sim, hora que está passando do ponto. sim. Então, assim, os sinais, por exemplo, né, de burnout, a gente tem irritabilidade, mau humor, cansaço crônico. Mesmo que a pessoa durma, ela está cansada o tempo inteiro. E isso acaba virando, né, assim, uma depressão leve e Uhum, crônica, que a pessoa vai carregando aquilo, né? E que precisa identificar. uhum, Identificar, tratar, e aí como é que a gente pode cuidar disso? Tem sim. que ter, todos os dias ou todas as semanas, um momento para se cuidar. Sim. A gente cuida de todo mundo, então tem que ter um momento. Eu, por exemplo, né, tenho minha quinta-feira de manhã que eu jogo golfe, adoro jogar golfe, e é um momento que eu tô lá andando no verde, né? Aquilo me Uhum, faz super bem. sim. E assim, é sagrado. Aquele horário é o meu horário. Momentos de pausa são importantes dentro do nosso dia a dia. Sim. Então, assim, às vezes são 5 minutos que você vai ao banheiro ou que você para respirar. Meditação tem um papel super importante aí, né? De respiração e diminuir essa intensidade, porque eu diria que saúde mental é como se fosse um elástico. A gente estica, aí você fica naquele estado de tensão, só que você tem que voltar. Sim. Então, um bom elástico é aquele que estica e volta. Sim. Se você fica esticado muito tempo, ele vai ficar esgarçado e aí você joga fora que não presta mais, Sim. né? Então, eu diria que saúde mental precisa de voltar. E aí, para cada um é diferente. O que cada um retorna para o seu estado original? Para mim, fazer atividade física todos os dias de manhã, o golfe, isso para mim volta, né? Tá na natureza, me Sim. ajuda muito aos finais de semana. Mas tem outras coisas que fazem as pessoas voltar. Sim. Então, ir no cabeleireiro, fazer a unha, né? Ter Uhum, um momento para sair com as amigas, conversar, ter um momento para estar com os filhos. sim. Estar com os filhos é uma reconexão da mulher com ela mesma. Então, cada uma precisa identificar. E aí, colocar dentro da sua agenda. Porque
férias. Não pode ser uma vez por ano, a pessoa tira 30 dias e fala: agora eu estou descansado. Não, porque ela precisa de todas as semanas e todos os dias ter momentos de pausa. Você sabia que o período de retorno das férias é o período que mais existe problemas de saúde física? Nossa, não. As pessoas têm mais infarto depois das férias, têm mais problemas de estresse e ansiedade, porque assim, o elástico voltou. Sim. Aí, de repente, você pá, volta rápido demais. Sim. Entendeu? Sim. E aí, precisa fazer essa prática o tempo todo. Sim. E aqui a gente recebe sempre mensagens no Instagram de pessoas, de mulheres, enfim, que o nosso Uhum. público que querem começar a empreender, que tem aquela ansiedade que você vê ali nas Uhum. palavras Uhum. do chegar lá. Uhum. E eu acho que a gente comentou uma coisa que é muito importante, do tudo sai daqui. A gente precisa ter pensamentos Uhum. e o ser para ter, né? Uhum. Você vê isso de fato no seu dia a dia, essa ansiedade feminina para conseguir conquistar o objetivo? Como é isso na sua área? Então, em qualquer objetivo, né, acho que a gente precisa dar, assim, um gás, uma energia. Só que a curva de ansiedade, ela é uma curva que a gente chama ensino. Imagina que é uma curva assim que pouca ansiedade não é bom. Sim. A gente procrastina e fala, ai, tudo bem, deixa pra lá. Aí tem um nível de ansiedade que é bom, que é assim, nossa, eu preciso resolver as coisas, eu preciso acordar de manhã, me arrumar, vir trabalhar e organizar o meu dia. Só que tem um nível de ansiedade que começa a ficar tão grande que aí você entra em diminuição da sua performance. Então, pouca ansiedade, baixa performance. Um momento de ansiedade bom, né? Que tem uma ansiedade boa, Sim. que move as pessoas a fazer as coisas, é legal. E muita ansiedade, aí você entra, né, num burnout. Então, as mulheres, elas já estão no nível de ansiedade alto. Então, elas precisam equilibrar para conseguir conquistar seus objetivos, não só financeiros. Sim. Porque o propósito de vida das pessoas não é ganhar dinheiro, até porque a gente vai morrer e não vai para lugar nenhum esse dinheiro. E eu né? acho que o financeiro é consequência. Com certeza. Consequência de esforço, de foco, de planejamento, né? Se acreditar no seu propósito e ir para frente. E é difícil, só que a gente vai um dia depois do outro. E aproveitando esse gancho, quero falar um pouco da clínica. Ah, então. Você contou que você iniciou nos hospitais, enfim, Uhum. né? Outras épocas. Uhum. E quando foi que você viu que era o momento de sair ou de ir para uma nova etapa? Como foi? Então, os hospitais ajudaram muito porque eu conheci muitos médicos, né? Ainda mais trabalhando no Einstein, muitos médicos importantes, renomados e tal. E quando eu saí do Einstein, eu estava grávida da minha segunda filha, né? Tenho 2 filhos. Sim. Aliás, um dos meus filhos é psicólogo e trabalha junto comigo, um prazer. E a minha filha é marketing, ela fez, né, marketing e ela também trabalha na clínica com marketing. E é uma delícia poder ter todo mundo junto. Mas, assim, a carreira, ela foi crescendo porque eu conheci muitos médicos e aí eu comecei a receber encaminhamentos. E aí chegou uma hora que eu não conseguia mais atender, porque, né, o trabalho de um profissional, assim, liberal, você tem uma agenda e tem aquelas horas no dia. Sim, você não consegue escalar. E aí o que aconteceu é que eu fui começando a escalar com equipe. Então, eu tive uma pessoa para me ajudar, então eu fazia as avaliações, e aí essa pessoa me ajudava, e aí fazia mais avaliações, e aí tinha uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas. Hoje a gente tem uma equipe de mais de 20 pessoas na clínica, Sim. e essas pessoas trabalham, cada um, né, com às vezes uma especificidade, mas todo mundo com terapia cognitivo-comportamental. E aí eu faço avaliação e tento fazer um match, assim, de quem que é o profissional que mais se encaixa com o perfil daquele paciente. Então, questões de infância, de adolescência, de, às vezes, transtornos alimentares ou questões sociais. E aí a gente tem os psicólogos que são mais, assim, focados naquilo. E aí a gente segue, né, com orientações parentais, com o trabalho também, que eu acredito muito, de criança. Não adianta atender criança sem conversar com os pais. Sim.
Então, a gente também conversa bastante com os pais, e tenta fazer esse trabalho de orientação dentro da disciplina positiva. Sim. E assim foi crescendo a clínica, né? E aí eu também tenho o sonho de tornar esse projeto aí também, né, maior, que seria fazer uma plataforma para poder fazer atendimentos online, mas dentro desse padrão, assim, Que você já bem, tem. assim, ouro que seria, né? Não é uma coisa de, vamos lá, como um Uber, por exemplo. Tem Uhum. umas plataformas hoje que são verdadeiros Ubers de psicólogos. Sim. Você chama lá e tem alguém que passa e te atende. Uma coisa mais humanizada. Eu queria alguma coisa bem, né, assim, dedicada, que seria fazer essa avaliação e poder saber quem que é o psicólogo que encaixa, supervisão dos psicólogos, né? Sim. Enfim, a gente tem tudo isso já E é uma clínica planejado. multidisciplinar, inclusive, se você quiser falar, fica Uhum, aqui uhum, em São Paulo. Você comentou que seus 2 filhos estão lá com você. exato. Eu queria saber, quando você, enfim, teve seu primeiro filho ou até a segunda, você já estava empreendendo? Já, quando o Antônio nasceu, né, eu estava no Einstein ainda, eu estava bastante focada lá nas UTIs, mas eu já tinha meu consultório particular. Então, além de estar no hospital, eu também tinha meu consultório. Só que era um consultório onde eu atendia individualmente. Uhum. Quando nasceu a Maria Eugênia, né, minha segunda filha, Tô apaixonada você nesse gosta momento. de Maria Eugênia, é lindo É, mesmo, né? E ela é linda. ela é linda. Enfim, e aí eu comecei a falar: "Puxa, acho que não dá mais mesmo, né, para 2 filhos", e aquela coisa muito de horários que eu tinha muito rígidos. Uhum. E aí o empreender veio daí, né, de ter o tempo para cuidar dos filhos e daí crescendo aos poucos. E hoje a gente tem a clínica com fonoaudiólogos, psicopedagogos, nutricionistas, a gente tem coach também, que faz a parte de coach de esportes, que é muito legal, que é o Legal. Roberto Gomes, orientação parental, neuropsicologia, tem bastante coisa. A gente faz Nossa. atendimento de, né, crianças, adolescentes e adultos, casais, famílias. Sim. E um trabalho que eu adoro, que é um trabalho que tem muito a ver com essa questão das famílias, né, que eu adoro essa questão de orientação parental, surgiu para mim uma parceira que trabalha com empresas familiares. E aí o que é que acontece? A gente tem dentro das empresas familiares muitos problemas Com de certeza. relacionamento, né? Então, essa, né, essa minha parceira, que é a Mari Nicoliello, que tem uma empresa chamada Family, que é bem bacana. Uhum. Ela cuida da parte assim de governança familiar e quando tem algum problema, em geral tem, né? Sim, e leva Com para o pessoal, né? famílias, né? Aí então eu recebo essas famílias e, e é muito gostoso, é muito gratificante você ver às vezes conflitos assim importantes que fazem com que a empresa fique travada. Uhum. Às vezes, sei lá, pessoas que não se falam há anos poderem, né, reconstruir, reconectar e fazer o ambiente andar é muito gratificante, é Nossa, muito eu tenho gostoso. certeza. Inclusive, essa era uma pergunta que eu ia. Aham. Porque você atua em uma área onde você transforma a vida das pessoas. É muito É, gostoso. como é isso para você, né? Porque às vezes a pessoa chega lá com a questão que for. Eu vou te dar um exemplo, meu exemplo, enfim. Eu chego com uma crise de ansiedade gigantesca, com, né, N questões. E quando você, obviamente, que não é, né, de hoje para amanhã, mas quando você sai, de um tratamento livre daquilo, pra gente como paciente, é É muito uma legal. transformação. É. É muito gostoso acompanhar esse processo, né, e tentar ajudar as pessoas a se sentirem melhores com elas mesmas, com as suas famílias, no ambiente de trabalho. Isso é o meu propósito de vida, né, trazer saúde mental para as pessoas viverem melhores com elas mesmas, com as suas famílias e no seu ambiente de trabalho. Sim. E aí, quando a gente vê um processo assim que funciona, dá certo e a pessoa fica bem, recentemente um paciente que estava, assim, há alguns anos comigo, porque ele estava: "Ai, não, eu já queria que a coisa tivesse andado", mas ele se acostumou e Sim. estava e aí chegou à conclusão que sim, que, né, estava no momento de fazer uma pausa muito gostoso, porque é uma pessoa que passou por momentos difíceis, perdeu pessoas da família,
importantes, teve transformações de trabalho, e aí ver que assim passou por todos os problemas mantendo a sua saúde mental É, é muito legal, sim. que é a resiliência que a gente precisa ter para não quebrar, né? Exatamente. E porque, assim, enfim, a frase que você falou, eu vou voltar nela, porque define tudo. Você precisa ter pensamentos, os seus pensamentos, Uhum. né? Sendo eles bons, Saudáveis, positivos, você né? vai ter ações, você vai ter sentimentos e vai te gerar um resultado. Uhum. E eu vejo eu vejo e eu senti na prática que é difícil a gente conseguir encaixar esses pilares, vamos dizer assim, Uhum. né? Você Uhum. ter pensamentos bons quando você Uhum. está passando por uma situação Uhum. complicada, você ter sentimentos bons. Uhum. O que que você acha que as pessoas podem fazer para conseguir se equilibrar quando está passando por esses momentos difíceis? Acho que a primeira coisa é identificar que ela tá tendo esses pensamentos negativos, difíceis e catastróficos, né? Por quê? Porque se acontece um problema, sei lá, tem a morte de um familiar, é claro que vai ter um momento de tristeza, de depressão. Só que se você começa a ter esses pensamentos de forma recorrente por situações de vida e esses pensamentos se mantêm por meses, mesmo que os problemas estejam, né, basicamente funcionando, Sim. tem que ter uma consciência. Então, a diferença, por exemplo, da inteligência artificial e do ser humano, o que, que é? A inteligência artificial não tem consciência de si mesma. Ela não percebe o que está acontecendo com ela como um ser, né? Uhum. Ela tem respostas, perguntas e respostas. O ser humano, ele, quanto mais percepção sobre si mesmo, melhor a capacidade dele de fazer mudanças. Sim. Então, as pessoas que são sensíveis para perceber o outro e a si mesmas, ela vai falar: agora eu preciso dormir, agora eu preciso encontrar meus amigos, agora eu preciso de pausa, Uhum. agora eu preciso estar com a minha família. Sim. E ela percebe isso e segue, né, com pensamentos mais assim saudáveis. Eu não diria nem que é positivo, Sim. mas pensamentos não distorcidos, pensamentos assim saudáveis, que você possa ver que aquilo conecta as pessoas e não distancia as pessoas de você. Sim. E aí esse é o primeiro passo. Se você não está conseguindo, né, ter esses pensamentos saudáveis sozinho, você pode ser que precise da ajuda de um profissional. Profissional. E não ter medo de buscar ajuda de um profissional, né? Exato. Não ter o preconceito de Isso é preciso de coisa de ajuda. louco, Sim. né? Não. Ainda existe? Olha, eu diria que cada vez menos, né? Não sei se as pessoas que chegam para mim já chegam, né, com essa Mais tendência a conscientes, né? procurar mais conscientes, mas eu vejo que ainda existe, né, as pessoas mais velhas, assim, alguma resistência, acho que isso existe, Sim. mas eu diria que, assim, é uma área que só cresce, né? Sim. Saúde Sim. mental E que é extremamente importante. é extremamente importante. E a gente está chegando ao fim, Lili, mas eu Ah, queria gostoso. terminar falando um pouquinho mais da sua vida empreendedora. Você, Uhum, com seu nível de consciência, enfim, com todo o conhecimento, toda uhum, a bagagem que você tem, eu creio, né, que não foi do dia para a noite que você construiu tudo que você uhum, construiu. A gente fala com um público de mulheres que têm vontade de empreender ou uhum, mulheres que empreendem e que estão passando por desafios. Queria uhum, que você contasse um pouquinho como foi a sua visão, a sua experiência uhum, nesse sentido de sair, né, do comecinho, uhum, enfim, de uma época onde era uma outra uhum, percepção do seu uhum, tema, para chegar aqui, uhum. que a gente sabe que não é tudo assim, né? É, Oscila, tem é. oscilações. Então, eu sempre procurei ser muito assim organizada com dados, com coisas, né, com planilhas e assim, número de atendimentos. Então a gente parte de, sei lá, 50 atendimentos para 300 atendimentos, 600 atendimentos, 900 atendimentos por mês. Então, a gente hoje tem um movimento, né, que assim, a gente precisa se organizar. Não dá Sim. para você ter uma clínica com 600, 700 atendimentos por mês sem ter um plano, né, assim, diretor. Então, para isso, o que que eu fui organizando? Eu fui chamando pessoas que eu achava que pudessem realmente me ajudar. Então, hoje a gente tem um conselho na clínica
Esse conselho ajuda, então a gente tem um gestor financeiro, né, que ajuda a dar ideias e fala de planos. A gente tem uma parte, né, de contabilidade, a gente tem uma pessoa que é comercial, a gente tem o marketing, a gente tem a parte técnica. Uhum. Então, esse conselho, que na verdade é executivo, ele executa muitas coisas, né? Ele nos ajuda a dar as diretrizes do que a gente vai fazer. Então, nós nos reunimos semanalmente, ou às vezes, quando não conseguimos agenda, quinzenalmente, Sim. mas estamos sempre juntos, né? E tentando resolver as coisas de forma, assim, democrática, ouvindo cada um. E eu acho que o crescimento é assim, é com plano, com dado, com análise, vendo se está funcionando ou não está funcionando, Sim. né? Vendo a conta que entra e a conta que sai, porque não adianta você fazer cada vez mais movimento, mas também ter cada vez mais custos, né? Então a gente precisa ter um equilíbrio disso. Sim. E aí essa questão empreendedora, assim, eu vou te dizer que eu acho muito bacana, mas a minha paixão mesmo é clínica, né? Sim. Eu gosto de estar com o paciente, Sim. de atender, de supervisionar, de discutir os casos. E eu deixo com a minha equipe, assim, essa gestão, eu estou junto, Sim. né? Estou Sim. super junto e estou discutindo e Sim. planejando, mas eu sinto que a gente tem um ambiente democrático para tomar decisões. Não, e só de você conseguir fazer a escala, foi o que você falou. As suas horas são limitadas, as horas de Exato. todo mundo são Uhum, limitadas. uhum, De você conseguir escalar, uhum, enfim, né? Chamando outros colaboradores para uhum. construir uma equipe bacana, para conseguir fazer o atendimento mais personalizado, vamos Premium, dizer. e todo mundo fazendo assim dentro de um mesmo padrão, Sim, né? ter processos. Ter um processo que aquilo a gente acredita que funciona e a gente testa se funciona e tem supervisão, né? Tem assim análise às vezes de sessão, a gente tem rating das sessões, Sim, e esse processo ele vai podendo ser repetido, né? sim. Gente, eu vou puxando aqui, ela vai comentando coisas, eu vou lembrando. Porque os seus 2 filhos estão com você na clínica. Sim. Como é essa relação de empresa Uhum. e família? Então, é bacana isso, porque como eu também trabalho com empresas familiares, né? Sim. Uma experiência que também me ajudou. E mesmo nós sendo pequenos, né? Eu pensei assim, olha, aqui dentro nós não somos familiares. Aqui dentro eu sou a doutora Maria Alice, você é o psicólogo Uhum. e você é a marketing, né? Uhum. A head de marketing. Então, lá dentro eles não me chamam de mãe, eles me chamam de Maria Alice. Eles me chamam de a doutora, tem uma reunião, Antônio. Realmente tem 2 chapéus. O chapéu de família é quando eu entro dentro da minha casa. Daí Sim. filho, filha, problema, briga, amor, tudo Da que porta para acontece. fora. Agora, entrou na clínica fisicamente, papéis profissionais. Você chegou a usar a educação positiva com eles? Muito. Que isso é um tema também que, assim, é genial. Eu percebo que deu um boom, né? Não faz Sim. tanto tempo que as Uhum. pessoas estão abrindo a mente para, de fato, Uhum. quebrar padrões, vamos dizer Uhum. assim. Chegam muitas pessoas interessadas nesse tema. Então, a educação positiva é um assunto, é um tema, né? Que, na verdade, o que eu costumo trabalhar é uma coisa que chama disciplina positiva. Disciplina né? positiva. Então, a disciplina positiva, ela é uma abordagem Uhum. de educação que é, assim, válida para crianças, até para casais, para ambientes de trabalho, aonde você tem a tentativa de juntar a firmeza e a gentileza ao mesmo tempo. Então, mesmo numa comunicação dentro da empresa, você pode falar: olha, você é muito importante para mim e isso que você acabou de me entregar, a gente precisa rever e não tá legal. Uhum. Então, você pode juntar a mensagem, né, de gentileza e firmeza. Sim. Todas as comunicações que são feitas dentro da sua casa, no ambiente de trabalho, com o marido, que seja comunicações firmes e gentis ao mesmo tempo, elas tendem a funcionar. Sim. E quando nasceu meu primeiro filho, né, eu psicóloga, eu pensei assim, puxa vida, eu preciso tentar fazer um bom trabalho. Né? E fez Ai, um que excelente difícil. trabalho. Nossa, não, é remar o tempo inteiro.
E aí eu fui estudar no que eu achava que podia funcionar. E Sim. aí descobri a disciplina positiva, e aí fui me formar, e aí fazer curso, aí me tornei educadora parental, aí depois eu fui, né, assim, trainer, fiz todo o processo para me tornar treinadora em disciplina positiva para fazer isso para outros profissionais. E apliquei muito isso, né? Desde criança, tentando. Tem até lá na disciplina positiva umas cartinhas, que depois vocês dão uma olhadinha, que é ótimo, né? Dá para você colocar no celular quando você está, para ter uma ideia do que fazer, Sim, ferramentas, sim, né? sim. 52 cartas que você pode ter sugestões de intervenção na disciplina positiva, sendo com essa base, firme e gentil ao mesmo tempo, Uhum. que ensine habilidades de vida. Então, erros são oportunidades de aprendizado. Sim. Em vez de você pegar um erro e pau, que vai pondo a pessoa para baixo, o que a gente pode aprender com isso para a próxima vez? Então, esses princípios e valores de tornar a criança, né, significativa, importante para a família, pertencente àquele grupo, uma comunicação firme e gentil ao mesmo tempo, a conexão antes da correção Isso serve para todos os para relacionamentos, todos os relacionamentos. desde pai e filho, enfim, marido e mulher, Exato. cliente, até com o seu cliente você Nossa, pode. muito, muito. Nossa, é muito legal. É muito legal. É muito É um legal. outro tema que a gente Nossa, pode tem falar que. só Olha, sobre disciplina gente, você. Eu positiva. falei, você é tão assim, é tanto conhecimento que precisa de 3 episódios. Imagina. 1, 2 e 3, pra gente conseguir abordar tudo, porque tem. É uma área espetacular. Tem muitas vertentes, tem muitas frentes, né? Subcategorias, que são muito importantes de deixar para as pessoas terem o conhecimento, né? E eu queria, inclusive, que você deixasse, aproveitando, o seu Instagram, porque lá eu vejo que você solta Legal. bastante dica, que Uhum. você posta vídeos, Uhum. que você posta coisas. Então, acho que para as pessoas também conhecerem um pouco do seu trabalho. Legal. Então, olha, o meu Instagram é o marialicefontes.plenamente e a gente tem o da clínica, que é Clínica Plenamente Oficial. Então, esses dois, marialicefontes.plenamente e Clínica Plenamente Oficial, que estão lá à disposição. Mas olha, Amanda, eu queria te dizer que assim, eu tenho uma hora de admiração por você, Ai, né? meu Deus. Porque realmente assim, a gente vê o que você cresceu, né? De ser modelo, Miss, né? Uma mulher linda, com uma família linda, né? E tendo assim todo assim essa veia empreendedora de ajudar as pessoas. Sim. E aliás, eu preciso contar a história do shampoo. Nossa! Vamos contar a Vamos história contar do a história do shampoo? shampoo. Meu Deus. Ai, olha, eu vou contar para vocês. O sogro dela é muito meu amigo, sabe? E aí, eu estava na fazenda dele e ele chegou. Eu perguntei, Amanda, o que ela está fazendo e tal. Ele falou, nossa, Lili é meu apelido. Eu começando no marketing. Ele falou, olha, ela está no marketing, mas ela está se dando muito bem. Tá ótima, ela tá vendendo um shampoo que emagrece. Ele falou super sério, né? E eu falei, puxa, shampoo que emagrece? Como aí? Passa Não, aqui. é interessante, né? Vou perguntar para ela, né? Fiquei quieta. Ele falou, não, tá fazendo muito sucesso e tal. Eu falei, bom. Aí fui perguntar para você, Amanda, como é que é essa história do shampoo que emagrece? Não, é quando você veio. Ela assim, gente, eu vou, shampoo que emagrece. Tem que chamar ele para fazer o marketing. Tem que chamar. Vende porque, tudo. olha, né? Mas assim, mas a minha admiração para você não é pelo shampoo que emagrece, é pelo seu talento, acho que é pela sua gentileza. Obrigada. Né? Pelo seu jeito firme também de ser. Uhum. Com seus filhos, né? E assim, acho que você tem uma educação muito legal, eu vejo. É de acordo. Então, parabéns. Eu acho que o projeto de vocês tem muito que dar certo e ajudar muita gente a ser mais feliz. Sim, obrigada, Lili. Queria agradecer por você ter vindo aqui, por ter aceitado o nosso convite. Eu amei. Foi muito tenho bom. certeza que vai agregar muito na vida das pessoas que estavam nos acompanhando, que estão nos ouvindo. Desejo cada vez mais sucesso para você,
para as crianças que não são tão crianças mais, né? É. Gente, eu sou fã dos filhos da Lili. Aquela Maria Eugênia, é lindo! O Antônio era para ser o nome do Antônio. Lezinho. É? Era. Então. Enfim, Alexandre não deixou, né? Vamos lá. Mas muito sucesso. Eu tenho Obrigada. certeza que, enfim, né? Já é um sucesso, vai ser cada vez mais. Vai ter versão 2.0 aqui. Vou te Eu que convidar agradeço. novamente. Obrigada. Foi um prazer. Obrigada a todos. Chegamos ao fim de mais um episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, já curte, comenta e compartilha. Te vejo na próxima semana. Até lá!